Boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Vamos dar hoje continuidade, então, à exposição do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Na verdade, iniciar o capítulo 16, dar continuidade ao Evangelho de Mateus. Semana passada nós fizemos a análise do capítulo 15, foi um capítulo em que a gente debateu bastantes assuntos, inclusive sobre embates de Jesus com os fariseus. E a gente vai começar a aula de hoje também continuando falando sobre um embate de Jesus com os fariseus, que é sempre um tema muito recorrente dentro do Evangelho. Então, a aula de hoje está dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre o embate de Jesus com os fariseus e os saduceus e falar sobre o fermento dos fariseus. Então, vai ser uma aula voltada para a culinária. Vamos começar a aula falando um pouco de fermento. Depois, a gente vai falar um pouco de construção. A gente vai mudar para construção civil, falar de pedra, de rocha, de Pedro. E aí depois a gente vai terminar falando sobre carpintaria, né? Vamos falar sobre madeira, sobre cruz, crucificação. Então a gente vai passar por 3 áreas hoje. Então, quem sabe aí você não se decide seguir uma carreira futura assistindo essa aula dentro dessas 3 aulas, ok? E aí, como convidado, está aqui o Hélio, professor Hélio Batista, né? Convidado de sempre da gente, amigo dos investigadores. Ele que é professor de teologia, tem o doutorado, pós-doutorado, é doutor em divindade, né? Ele recebeu o título de 4ª pessoa da Trindade e ele está aqui para falar. Ele está aqui para falar para a gente. Mais uma vez na aula de hoje, Hélio, desde já agradeço a disponibilidade, sempre apto e pronto para atender aí nossos convites. E aí, estou esperando aí você marcar uma live daquela para a gente, hein? A gente tá vamos fazer. estamos em maio e até agora nada de live, pô, no Instagram, pessoal. Verdade. Vamos marcar. Eu fico honrado de estar aqui, né? Participar desse estudo é um momento maravilhoso. Hoje, né? Por incrível que pareça, não peguei nenhum tema polêmico, né? Fiquei até surpreso quando eu falei, 17 não tem nada aqui, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Tava esperando alguma coisa aí, mas funk. É porque, como eu expliquei, hoje não seria você, seria o Leniel. Então, assim, Deus foi misericordioso contigo. Porque, assim, o mais polêmico de hoje, eu puxei para mim e vai ficar com mais tranquilo, ok? Mas aí, graças a Deus. Vamos começar, vamos orar. Vamos iniciar com a oração, então, a aula de hoje, a gente dá prosseguimento. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar diante de ti para iniciar mais um estudo bíblico. Abençoa, Deus, as vidas que o Senhor vai usar esta noite para nos ensinar a mais de ti. E abençoa todos aqueles que forem alcançados por essa aula. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá, pegue sua Bíblia e abre em Mateus 16 e eu já passo a palavra para o Hélio, porque ele vai fazer a exposição da primeira parte, que vai dos versículos 1 até o versículo 12. Amém. Vamos começar aí com a leitura, né? Hoje, como não se trata de um tema polêmico, eu prometo que eu vou ser breve nas palavras, tá? Não vou me delongar muito, não. Deixar como a parte mais polêmica ficou com o Rogério, então eu vou deixar ele com mais tempo aí, né? Mas vamos lá. Mateus 16, vamos ler logo a primeira parte, que é do versículo 1 até o versículo de número 12, que diz assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse o sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos
dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes espera que se acautelasse do fermento de pães, mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, vamos lá, o capítulo 16, né, ele dá uma certa continuidade ao capítulo de número 15 e faz algumas referências também ao capítulo de número 15. Vamos separar o capítulo de número 16, essa primeira parte, né, do versículo número 1 ao versículo número 12, em 2 grandes temas, né? O primeiro tema vai falar sobre um embate que o Jesus tem com os fariseus e saduceus, né? E o sinal que eles pedem. E o segundo momento é a respeito da conversa que Jesus tem com os seus discípulos a respeito do fermento, né? O fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, os primeiros 4 versículos vai falar sobre esse sinal que os saduceus e os fariseus pedem para Jesus. Você vai observar que Mateus ele faz muita referência a isso, que todas as vezes, ou na maioria das vezes, que os fariseus eles estavam diante de Jesus e eles pediam um sinal, ou até mesmo quando eles tentavam uma conversa com Jesus, sempre, tá? Ou na maioria das vezes, quase todas as vezes, o objetivo dos fariseus era justamente tentar pegar Jesus em alguma coisa, né? Você observa aí que logo no primeiro versículo, ele vai dizer assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, né? Então, o objetivo deles não era ver alguma coisa, né? O objetivo deles era tentar Jesus, né? Eles queriam pegar Jesus em uma falha. Eles eram pessoas que tinham conhecimento muito grande a respeito da lei, né? Então, a grande preocupação deles era o quê? Eles queriam ver se Jesus ele estava realmente cumprindo tudo que estava previsto na lei. Então, todas as perguntas que eles faziam, todos os pedidos que eles faziam para Jesus, tinham um único objetivo: tentar pegar Jesus em uma falha, né? Esse era o objetivo dos fariseus. Então, a todo momento, eles estavam fazendo esses pedidos, eles estavam questionando alguns aspectos da lei, como, por exemplo, se era lícito se alimentar no sábado, né? Quando eles presenciam os discípulos fazendo aquilo, eles vão julgar se era lícito fazer aquilo, se era lícito curar no sábado, né? Então, aquele trazer da mulher adúltera perante Jesus, né? Então, todas as vezes que Jesus se encontra com os fariseus, eles têm o objetivo de tentar pegar Jesus numa falha, né? Mas Jesus, pelo fato de Jesus conhecer a intenção do coração daqueles homens, Jesus sempre vira a tentação para eles, né? Jesus, na maioria das vezes, Jesus não responde diretamente às perguntas que eles fazem, né? Jesus, às vezes, retruca com a outra pergunta, né? Você observa quando aquele homem chega para Jesus e pergunta o que ele devia fazer para herdar o céu, né? E Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Jesus faz perguntas para aquele homem em cima do que o homem tinha perguntado para Jesus em um primeiro momento, né? E isso aí é uma maneira didática de ensinar, né? Eu costumo usar isso, como o Rogério citou aí, eu sou professor, e eu costumo usar isso com os meus alunos, né? Quando o aluno chega para mim e pergunta, professor, tal coisa, e eu sempre respondo eles com outra pergunta, né? Para fazer eles pensarem até eles chegarem na resposta, né? Eu lembro uma vez uma nova convertida estava lendo a Bíblia e aí ela se deparou com João, se não me falha a memória, eu acho que é João 10 ou é João 6, que vai falar sobre o bom pastor, né? Que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. 10, né? Obrigado. E aí ela lendo aquilo, ela estava lendo a Bíblia e estava fazendo algumas pesquisas. E aí ela se deparou com um texto, se não me falha a memória, de Augusto Nicodemos falando sobre a doutrina da perseverança dos santos, né? E ela fazia parte de um contexto pentecostal. E aí ela me perguntou, Hélio, o crente perde a salvação, né? Que todo mundo que se depara com essa doutrina é o primeiro questionamento que se faz. E aí eu usei justamente essa metodologia. Eu perguntei para ela, o que você acha? Né? Aí a resposta dela foi, eu aprendi que o cristão perde. Aí eu falei, certo, mas o que é que o texto que você leu diz? Aí ela falou, o texto diz que as ovelhas que o bom pastor não deixa nenhuma das ovelhas sair de sua mão. Eu
Falei, pronto. Quem foi que disse isso? Aí ela, foi Jesus. Eu falei, Jesus lhe deu uma promessa de que você nunca seria arrebatado da mão dele. Agora me responda, você perde a salvação ou não? Aí ela respondeu, não perde. Eu falei, então, observe como o próprio texto já responde a pergunta, né? Então, é justamente isso que o próprio Jesus faz em muitos momentos com os fariseus. Eles botam os fariseus para pensarem, né, em cima daquilo que eles estavam perguntando a Jesus. E esse momento aqui do capítulo de número 16, os fariseus, mais uma vez, pedem um sinal para Jesus, né? E o interessante sobre os fariseus e os saduceus, né, que todos os momentos em que Jesus está operando milagres, né, independente de qual milagre seja, mas quase todos os momentos, todos os relatos da Bíblia em que Jesus está operando milagres, eles estão presentes, né? Eles estão ali, eles estão vendo. E quando eles não estão presentes, eles ficam sabendo do que aconteceu, né? Então, assim, quando se fala de sinais eles tinham a respeito de quem era Jesus, né? Eles presenciaram muitos sinais, tá? A Bíblia não relata especificamente sobre se eles estavam presentes ou não na ressurreição de Lázaro, mas eles ficaram sabendo do que tinha acontecido, né? Então, você observa que eles presenciaram os sinais, né? E aí a gente entra naquela discussão de que eles presenciaram os sinais, mas mesmo assim esses sinais não eram suficientes para eles se converterem, né? E aí existem, né, as discussões em torno disso, né? Por que não foi suficiente para eles se converterem ou para eles acreditarem? Quando a gente vai observar, a gente percebe que existia um propósito, né? Dentro no decorrer do texto, a gente vai observar isso, e principalmente lá, no final do capítulo 16, a gente vai entender qual era o motivo desses homens eles não acreditarem em Jesus, mesmo presenciando tudo aquilo que eles presenciaram. A gente consegue perceber algo interessante dentro dessa situação com os fariseus, é que em determinados momentos você vai observar pessoas que se converteram sem ter visto nada de Jesus, né? Exemplo, próprio Mateus narra o seu chamado para ser discípulo de Jesus. O que é que Mateus presencia como discípulo de Jesus? Nada. Para ele se converter, ele não presenciou nada. Jesus passou, olhou para ele e falou, segue. Ele largou tudo e foi. Mateus não presenciou, a Bíblia não nos relata que Mateus tenha presenciado algum milagre ou tenha ouvido alguma pregação de Jesus antes do seu chamado, né? Não existe nada da Bíblia que relate isso. Apenas Jesus passou, olhou para ele e mandou seguir, e ele foi, né? Enquanto os discípulos, os escribas e fariseus, né? Os fariseus e os saduceus, na verdade, eles presenciaram muitos milagres, presenciaram sinais, e mesmo assim isso não foi o bastante para eles acreditarem, né? Então, o que a gente observa? Que o ato de presenciar milagres não é o suficiente para uma conversão verdadeira, né? Não é o suficiente. A própria palavra vai dizer que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, pode existir pessoas que lembram exatamente, né, o dia, o momento, a hora e o segundo em que se converteu, em que passou a acreditar. E existem pessoas que não sabem, né, dizer assim, quando foi exatamente que ele aceitou Jesus? Não sabe, né? E uma forma e a outra, uma não anula a outra. Não quer dizer que o fato de eu não recordar quando foi que aconteceu seja menos verdadeira do que aquela pessoa que lembra o dia, a hora, até quem foi que estava pregando, a palavra que pregou, a gravata que o pregador estava usando, né? Porque existem pessoas que conseguem marcar exatamente, outras nem tanto. Então, para essas pessoas aqui do capítulo 16, o fato de presenciar milagres não é o bastante. Quando a gente olha para toda a Bíblia, a gente percebe que isso aí é uma marca da dureza do coração do homem. Por quê? Observe no Antigo Testamento, o período em que mais houve milagres, né? São dois grandes períodos, que é o período de Moisés, né? Foi o período em que mais houve milagres, né? Atuações miraculosas da parte de Deus, e o período dos
dos dois, vamos dizer assim, dos dois maiores profetas, que foi Elias e Eliseu. Esses dois períodos foram os períodos em que mais aconteceu, digamos assim, uma atuação miraculosa e extraordinária de Deus no meio do povo de Israel. Mas também foi o período em que a incredulidade mais prevaleceu no meio do povo. Porque você observa, o povo presenciou as 10 pragas no Egito, foi liberto, né, do cativeiro, atravessou o mar em chão seco, né, era acompanhado por uma nuvem e uma coluna de fogo, e mesmo assim, quando Moisés sobe no monte para falar com Deus, eles cá embaixo criam um bezerro de ouro. Então, olha a que tamanho estava a incredulidade no coração desses homens, mesmo presenciando grandes atuações de milagres por parte de Deus. Então, a gente percebe que uma atuação miraculosa, né? E hoje a gente presencia muito nessas grandes igrejas, principalmente as neopentecostais, as grandes realizações dos chamados milagres por parte deles, né? Eu não desacredito em tudo que eles passam, né? Porque eu fui fruto de um milagre de uma igreja neopentecostal, né? Que aconteceu em uma igreja. Não atribuo à igreja, mas atribuo a Deus, mas aconteceu dentro de uma igreja neopentecostal. Então, acredito que muitos milagres acontecem, sim, tá? Isso não é discutível, mas boa parte disso que acontece, eles usam como uma forma de atrair as pessoas. E a gente percebe que as pessoas podem, sim, ser atraídas pelo que acontece, até pelo desejo daquilo que elas podem receber, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas não conseguem vamos dizer assim, se converter verdadeiramente, porque elas são atraídas pela motivação errada, né? O próprio Jesus, dentro de todo o Evangelho de Mateus, ele vai falar muito a respeito da intenção do coração. Então, tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que seja algo que é correto à luz da Bíblia, se a nossa intenção ela é errada, o ato em si ele se torna errado. Então, os fariseus e os saduceus, eles passam por essa situação de que eles querem um sinal, né? Mesmo diante de todos os sinais que já estavam acontecendo, né? Eles pedem um sinal diferente. E aí, a resposta de Jesus para a pergunta deles, né, é uma outra pergunta. Jesus faz ali uma pequena analogia a respeito de como eles conseguiam, digamos assim, prever o que iria acontecer olhando para as coisas que estavam acontecendo na natureza, né? Jesus vai dizer assim, versículo de número 2, ele, porém, respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? E aqui, Jesus está falando, esses sinais dos tempos, Jesus está fazendo a referência a tudo aquilo que ele já estava operando, né? Então, assim, havia sinais físicos, havia sinais que eles poderiam ver, né? E que eles estavam vendo, que era o suficiente para eles acreditarem. Mas, mesmo assim, eles não acreditam. E aí Jesus vai dizer, olha, vocês são a geração má e adúltera, né? Vocês estão pervertendo aquilo que foi entregue a vocês. Vocês estão indo totalmente ao contrário, né? E aí Jesus vai fazer uma referência ao sinal de Jonas, né? Se não me falha a memória, Mateus capítulo de número 12, 11 ou 12, que Jesus vai falar a respeito desse sinal de Jonas, tá? Se não me engano, acho que é 10, 11 ou 12. Depois eu vou olhar direitinho, vou falar a referência. Mas qual seria esse sinal de Jonas que Jesus está falando? É justamente o sinal de que ele iria morrer e ressuscitar depois de 3 dias, né? Esse era o maior sinal de que eles iriam, o maior sinal que eles iriam ter, né? Diante de tudo aquilo que Jesus já tinha feito e que ainda iria fazer dentro do seu ministério. Jesus vai dizer, olha, o maior sinal que vocês vão ter, é justamente esse sinal de Jonas. E aí Jesus simplesmente se retira da presença deles, né? Então, observe que nesses primeiros versículos, esse embate que Jesus tem com os fariseus, né? Jesus sempre é muito enérgico naquilo que ele vai falar, principalmente com eles. Por quê? Você observa uma alteração ou uma alternância diante da postura de Jesus com algumas pessoas, que Jesus tem uma postura, né, diante de uma pessoa que está fazendo algo errado,
mas que se arrepende do que está fazendo. E Jesus tem uma postura totalmente diferente diante de uma pessoa que está fazendo algo errado, que sabe que está fazendo algo errado e que não se arrepende, né? Não sente nenhum tipo de sentimento por estar fazendo aquilo, que era o caso dos fariseus, né? Eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam que estavam fazendo errado, mas mesmo assim para eles não queria dizer nada. Então, com essas pessoas, né, a atitude de Jesus é totalmente diferente. Jesus não passa pano para essas pessoas, né? Jesus não passa a mão pela cabeça. Jesus não fala, meu filho, perdoados estão seus pecados. Não, Jesus bate sem pena, sem dó. Porque Jesus sabia qual era a intenção no coração daqueles homens. Então, você percebe essa alternância, né, entre a postura de Jesus diante de pessoas que estão em pecado, né? A pessoa que está em pecado, mas que se arrepende daquele pecado, Jesus tem uma postura totalmente diferente diante daquelas pessoas que querem permanecer em uma vida de pecado, né? E aí Jesus, no capítulo 4, ele encerra aí essa pequena, vamos dizer assim, essa pequena discussão que ele tem aí com os fariseus e escribas. Rafael levantou a mão, pode falar, Rafa. Cara, só te falar aí a referência, Mateus 12, o versículo 40. Valeu, Mateus 12, 40. Obrigado. É isso mesmo, Mateus 12, 40, sinal de Jonas. Ele começa ali do 38 e desce até o 40 falando sobre esse sinal. Show! Então, pessoal, até o versículo 4, essa primeira parte sobre os sinais que eles pedem. Tranquilo? Dá para a gente dar continuidade? Alguém quer pontuar alguma coisa aí? Por mim, pode prosseguir. Pronto, show. Então, vamos lá. Pronto, levantou a mão aí, pode falar. O áudio está fechado. Não, o Hélio estava falando esses primeiros versículos aí, e eu estava aqui meditando, e me veio na hora, a respeito das pessoas que, não sem precisar ver certas coisas, certos milagres, vamos dizer assim, e muitas igrejas que estão, como é diz, o milagre, né? O milagre, e atraindo muitas pessoas, que é mais fácil muitas pessoas ser atraídas de forma onde se oferece vantagem, de que mostrando o verdadeiro evangelho para atrair, não para convenção, mas para atrair. Aí eu me lembrei, quando aquele homem chegou a Cristo e falou assim, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim, olha, né, me segue, cumpre os mandamentos, né, e aí quer dizer, quando Jesus falou isso para ele falou, isso aqui eu já sigo. Jesus já sabendo o coração dele, aí Jesus disse assim, então tudo bem, então agora tu vendo o que tem e me segue, quer dizer, se Jesus, naquele momento, como Jesus já sondava o coração dele, e a pessoa, se Jesus dissesse aquela resposta que Jesus falou para Pedro, acho que, se eu não me engano, acho que foi para Pedro, tivesse falado assim para ele, ora, aquele que faz a minha vontade e me segue, ganhará 100 vezes mais. Quer dizer, se Jesus falasse isso para ele, ele ia dizer, pronto, ganhei na loteria, era tudo que eu queria. Quer dizer, é essa atração que muita gente está usando de forma para atrair as pessoas para dentro da igreja, não aquele evangelho genuíno que é mais sofrido, o caminho mais curto, é mais estreito, né? E é uma forma menos, vamos dizer assim, atrativas para encher o templo, né? Vamos dizer assim. É verdade. As igrejas hoje, elas têm utilizado a estratégia de dar aquilo que dá certo, né? Fazer aquilo que dá certo. Né? Então, hoje, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer para encher uma igreja? Né? O que é que eu posso fazer para atrair os jovens? O que é que eu posso fazer para que as pessoas estejam presentes aqui? E aí eu presenciei muito isso na igreja que eu congreguei um certo período, e a igreja, ela tinha, digamos assim, uma energia muito grande para os cultos de libertação, os cultos de domingo, né? As festividades de louvor,
tipo assim, existia uma energia muito grande em cima disso. Só que quando a gente fazia alguma coisa na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, meu Deus do céu, para o pessoal do marketing fazer um banner para a EBD é uma luta, né? Teve uma vez que o pessoal do marketing me mandou o banner da EBD no sábado, 10 horas da noite. Eu olhei assim, eu agradeci, eu falei, não, varão, obrigado, Deus abençoe, viu? 10 horas da noite, a aula é no outro dia, 9 horas da manhã. É assim mesmo. Então você percebe. O pessoal que passa de madrugada na rua, à frente da igreja, vê, né? Só se for, porque é complicado. Então, tipo assim, você percebe que EBD, o povo não vai para EBD, então o povo não vai para o culto de doutrina, então não precisa. Tem uma igreja aqui na minha cidade que o pastor simplesmente tirou a EBD porque ele falou que EBD não dá ninguém não, então não precisa fazer não. Só para você sentir o nível, né? E isso aí é uma realidade de muitas igrejas por aí, não é algo pontual. E é incrível como isso reflete na questão do culto, porque um culto, quando você elimina, né, o ponto central, né, que é a palavra, que foi o principal elemento resgatado na Reforma Protestante, a centralidade da palavra de Deus, das Escrituras, porque é das Escrituras que depende a liturgia do culto, que depende os louvor, que depende a oração. Veja, é na Escritura que a gente aprende como orar. Os louvores devem ser esperados aonde? Nas Escrituras, né? Às vezes a gente acha tão engraçado quando alguém pega um salmo da Bíblia e transforma em louvor. Aí quando grava o CD, né, Hélio? Aí ainda bota assim a composição, o nome do cantor que está cantando. Não, você tem que colocar lá, Davi. Tem que colocar Moisés. Né? Porque esses salmos cantados estão lá. E a gente acha bonito e tal, porque é a Bíblia sendo cantada, sabe? Os melhores louvores são aqueles que falam as palavras das Escrituras. E é por isso que hoje a gente vê cultos totalmente antropocêntricos, em que os louvores são voltados para personalidades humanas, para qualidades humanas, mensagens que são voltadas para levantar o ego das pessoas, como você estava falando aí, a questão da atração, de atrair, simplesmente porque a palavra tem perdido a centralidade no espaço da igreja. Você vê, como você falou, né? A sua realidade na sua igreja é a mesma realidade que minha família e eu enfrentamos muitas das vezes quando nós congregávamos na mesma igreja, né, na Assembleia de Deus. Hoje meus irmãos congregam na Igreja Batista, meu pai continua congregando na Assembleia de Deus, mas o problema é o mesmo em todo lugar. Você muda a denominação, vai para bairro, lugar diferente, e o problema é o mesmo. A palavra de Deus não tem centralidade na igreja. Não tem. O que atrai são promessas, são manifestações, são, sabe, coisas totalmente voltadas que, assim, não é que não deveriam ter na igreja, não é que seja errado, mas que estão ocupando um lugar que não é deles. Com certeza. E quando você tem essa mudança, né, muda totalmente o foco, o objetivo das pessoas estarem no culto, né? As pessoas não vão no culto mais porque elas querem ouvir uma palavra, elas vão no culto porque elas querem receber alguma coisa, né? Elas vão no culto porque é o pregador que revela até o número do CPF vai estar lá, né? É isso que elas estão procurando. As pessoas, e é uma crítica que o próprio Jesus faz, né, aos seus seguidores, que eles muitas das vezes não vão a Jesus por causa de quem Jesus é, mas eles vão a Jesus por causa do que Jesus está dando para eles. No caso aqui do texto bíblico, a gente vai observar que as pessoas às vezes iam para poder comer, né? Ficava ali, ouvia a pregação, porque no final sabia que Jesus podia multiplicar um pão e um peixe ali, e eles iam comer, né? A missão deles era essa. E hoje as pessoas não estão indo para a igreja por um motivo diferente, né? E por que hoje existem muitas pessoas frustradas com a igreja, né? Por causa disso, porque as igrejas prometem dar algo e que muitas das vezes as pessoas, ao chegarem lá, elas não encontram, né? É uma promessa que não se concretiza, e o que acaba acontecendo? As pessoas ficam frustradas. Tem um livro que eu li já há algum tempo, que o título é Decepcionados com Deus. E o autor ele vai justamente abordar esse ponto, né?
o ponto de que as pessoas acabam se decepcionando com Deus por causa dos homens, né? As promessas que os homens fazem, de que se você vir, você vai ser curado, e se você der 100% do seu salário, você vai ter uma vida financeira restaurada, e que não sei o quê, e as pessoas acreditam, né? Fazem o que esses pregadores estão mandando, não recebem, e aí já foi. A decepção dá certa, né? E aí, isso é o quê? Reflexo de pessoas que estão tirando, como o Rogério falou, né, a centralidade da palavra e colocando centralidade naquilo que eles podem receber. Mas amém, vamos lá, vamos prosseguir aqui que eu quero deixar o Rogério falar hoje. Do versículo 5 ao 12, né? Vai falar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda que vos lembrais, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aqui, mais uma vez, Jesus, durante seu ministério junto com seus discípulos, né, ele vai, em muitos momentos, falar isso para os seus discípulos, né, chamar eles de homens de pequena fé, de pouca fé, né, e isso se dá justamente por conta daquilo que eles não acreditavam, né. A fé, quando Jesus está falando aqui, durante os evangelhos, ele vai falar de fé relacionado ao ato deles crerem, né? Fé é você crer. E é justamente eles crerem naquilo que Jesus poderia fazer. Quando Jesus olha para eles e dá um alerta, olha, cuidado com o fermento dos escribas e dos fariseus. Jesus está saindo de um momento em que Jesus está discutindo com eles, né? E Jesus agora, com os seus discípulos, vai dizer, olha, cuidado com eles, né? Jesus a todo momento vai fazer esse alerta, né? Capítulo 24, se não me falha a memória, 23 ou 24 do próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, olha, existem pessoas sentadas na cadeira de Moisés, e ele vai falar sobre a lei, né? Façam tudo o que eles ensinam, mas não procedam como eles fazem. Né? Jesus tinha esse cuidado. Eles ensinavam certo. Eles estavam ensinando a lei. Eles ensinavam a dar o dízimo, eles ensinavam a orar, eles ensinavam a jejuar, eles ensinavam a ajudar o próximo. Eles estavam ensinando certo. Só que o problema não estava no que eles estavam ensinando, mas estava no que eles estavam fazendo, né? E aí a gente tem um alerta muito grande aí para aquelas pessoas, tipo Rogério aqui, né, que ocupa uma posição de ensino, né? A própria palavra vai dizer que os mestres eles serão cobrados, né? Serão mais cobrados, né? E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande, qualquer pessoa, né? Em qualquer âmbito, em qualquer área, que você está numa área de destaque, digamos assim, num reino, tá? Seja através da sua própria igreja, seja através das redes sociais, ou mais qualquer lugar onde você tenha, vamos dizer assim, uma posição de autoridade, você tem que ter muito cuidado com o que você faz. Não apenas cuidado com o que você fala, né? Porque aquilo que eu falo, as pessoas entendem, as pessoas compreendem, mas muitas das vezes elas estão mais interessadas naquilo que nós fazemos, né? Por que muitas pessoas hoje têm ido, de certa forma, assim, têm aderido a alguns aspectos da teologia reformada? Muitas das vezes é porque eles querem, tá? Eles querem fazer alguma coisa e eles usam como desculpa, pastor fulano de tal faz isso, né? Pastor fulano de tal tem uma tatuagem. Eu vi pastor fazendo uma tatuagem e ele falou que não tem problema, então eu vou fazer também, né? Pastor fulano de tal bebe. Pastor fulano de tal vai no show secular e ele falou que não tem problema, né? Então,
Isso revela, em primeiro lugar, o próprio desejo do coração dessa pessoa, né? Porque quando você vê uma pessoa dizendo, mas fulano de tal faz, isso mostra o quê? Que ela já queria fazer, né? Só que, às vezes, as restrições da denominação que ela faz parte proíbe e aí ela não faz. E aí ela precisa só de uma desculpa para passar a fazer. E, em segundo lugar, mostra a importância da gente policiar aquilo que nós fazemos, né? Então, muitas das vezes as pessoas estão interessadas, como eu falei, naquilo que nós fazemos, não naquilo que nós falamos. Eu posso chegar aqui e falar, olha, cometer adultério é pecado, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas as pessoas vão olhar para mim e elas vão querer ver isso. Poxa, eu estou pregando contra o pecado, eu estou pregando que adultério é pecado, eu estou pregando que ouvir música secular é pecado, eu estou pregando que beber é pecado. Só que as pessoas olham para a minha vida e veem eu fazendo tudo isso. Né? Então, era o que acontecia com os fariseus. Né? Eles pregavam muito bem, né? Ensinavam muito bem, só que a vida deles não condizia com aquilo que eles faziam. Né? E é o alerta que Jesus dá lá também no capítulo 24 de Mateus. Né? Vai falar sobre o dízimo que eles davam, sobre tudo que eles faziam, que eles queriam os primeiros lugares nas sinagogas, mas o coração deles estava totalmente distante daquilo que eles estavam fazendo. Então, é esse alerta que Jesus dá para os seus discípulos, para eles terem cuidado com esse fermento, né? Que a própria palavra vai dizer que um pouco de fermento pode fazer perder toda a massa, né? Então, assim, não é algo grande, é algo pequenininho, que se você deixar entrar, né? E aqui Jesus está falando em um âmbito podemos aplicar, na verdade, para o âmbito congregacional, né? Se você deixar algo pequeno entrar, né? Se não me falha a memória, tem um texto, eu não lembro se é em Provérbios ou é em Lamentações, que vai falar sobre ter cuidado com as raposinhas, né? Que são aqueles animais pequenos que podem entrar e destruir toda a plantação. Então, é justamente isso. Às vezes a gente fica muito preocupado com coisas muito grandes, né? Vamos trazer, vamos contextualizar com as nossas igrejas hoje, né? Às vezes a gente fica preocupado se um pastor está roubando, né? A gente fica preocupado se está tendo um problema de adultério dentro da igreja, né? A gente está preocupado com coisas que, por mais que a Bíblia ela trate os pecados de forma igualitária, a gente percebe que existem pecados que têm consequências maiores, né? Mas, muitas das vezes, a gente está preocupado com coisa tão grande e, às vezes, o pastor não está preocupado com a fofoca que está acontecendo no grupo das irmãs, né? Não está preocupado que o irmão está sem falar com o outro porque passou e não deu a paz do Senhor. Não está preocupado com um irmão que fala mal do outro, né? Que são coisas que, para a gente, muitas das vezes, são coisas pequenas, né? Sem importância e que a gente vai deixando, e quando a gente vê, o estrago está feito. Né? E às vezes para resolver tem coisas que às vezes não dá para resolver, né? Uma vez um pastor pregando lá na igreja, ele contou uma parábola que ele ouviu de se não me falha a memória, foi de um judeu. Ele contou o seguinte, que existiam dois pastores, né? Dois rabinos no templo. Um rabino ficava no período da manhã, né? Que era o que era responsável pela igreja, e o outro rabino ficava pela parte da tarde. E os rabinos, eles tinham contato com as pessoas que faziam parte do comércio. E na maioria das vezes, os rabinos, eles compravam e eles pagavam no final do mês aquilo que eles compravam ali no próprio comércio, né? Ali daquela cidade. E em determinado momento, teve uma loja, né? Uma barraca, que ela trocou o atendente. E aí um jovem da igreja passou a trabalhar lá nesse estabelecimento. E ele não sabia dessa ideia de que os rabinos eles poderiam passar lá, pegar as mercadorias e pagar no final do mês. Então, um determinado dia, esse menino estava lá na banca de fruta, o rabino passou, pegou uma fruta e saiu comendo essa fruta. E aí o menino olhou e não entendeu nada, ficou pensativo, por que o rabino fez isso? No outro dia, o rabino fez a mesma coisa. Passou, pegou uma fruta, ninguém estava olhando, o menino viu, o rabino pegou a fruta e saiu. E aí o menino pensou, meu Deus, o rabino está roubando
a loja. E aí ele ficou com aquilo na mente, ele falou, não, né, não pode ser verdade. No outro dia, ele esperou, ficou na espreita, esperando o rabino passar, o rabino passou, não tinha ninguém, o rabino pegou outra fruta e saiu. E aí, esse menino espalhou para todo mundo que o rabino estava roubando na loja. Todo mundo, ele espalhou para todo mundo que o rabino passava na loja todos os dias e roubavam a fruta daquele estabelecimento. E quando o dono ficou sabendo que o menino fez isso, ele chamou o menino e aí explicou o que tinha acontecido, né? Falou, olha, ele não está roubando, ele passa aqui, ele pega, porque no final do mês ele paga tudo que ele consome. E aí o dono da loja chegou para esse menino e falou, olha, agora você vai ter que ir lá e vai pedir desculpa ao rabino pelo que você fez, né? Você espalhou para todo mundo que ele estava roubando. E aí o menino chamou o rabino, falou para o rabino tudo que tinha acontecido, né? Falou para o rabino que ia falar para todo mundo que aquilo era mentira, que não tinha acontecido. Aí o rabino chegou para ele e falou assim, olha, eu quero que você faça uma coisa por mim. Aí o menino falou, pois não, rabino, o que você pediu eu vou fazer. Aí o rabino pegou, deu uma almofada, um travesseiro de penas para ele, e falou assim, sobe lá no alto da igreja e solta, abre esse travesseiro e solta todas as penas do alto da igreja. Aí o menino subiu, abriu o travesseiro, soltou todas as penas se espalharam pela cidade. Aí depois que ele desceu, o rabino chegou para ele e falou assim, agora vai e cate todas as penas. O menino olhou para o rabino e falou assim, rabino, não tem como eu fazer isso. Isso é impossível. Aí o rabino olhou para ele e falou, exatamente, a minha reputação de ladrão agora é impossível de ser retirada. Por mais que você conte a todo mundo que eu não roubei, ainda vão existir pessoas que vão acreditar por causa daquilo que você falou. Então, olha o reflexo, aí ele contou justamente essa história para falar sobre isso, o reflexo das nossas atitudes, né? Era uma atitude que não condizia com a verdade, né? De que o rabino era ladrão, mas era uma atitude que todo mundo sabia que ele fazia, e agora não dava mais para voltar atrás. Ele iria continuar sendo conhecido como um rabino ladrão, né? Então, assim, dentro do contexto desse texto, a preocupação de Jesus é justamente com isso, né? A preocupação de Jesus é justamente de como que aqueles discípulos iriam se portar se eles fossem contaminados com aquilo que os fariseus tinham. Os fariseus, eles eram extremamente incrédulos. Os fariseus, eles viam, né? A gente viu nos versículos anteriores, eles contemplaram os sinais, eles viram Jesus fazendo muitas coisas, multiplicando os pães, ressuscitando o morto, curando o cego, fazendo aleijado andar, e mesmo assim, isso não era suficiente. A incredulidade era muito grande ainda no coração daqueles homens. E aí Jesus estava muito preocupado que essa incredulidade também, né, chegasse a contaminar os seus discípulos. E, por muitas das vezes, isso foi uma verdade dentro do ministério de Jesus e dos seus discípulos, porque você observa que o próprio Jesus, em vários momentos, vai citar aqueles homens como homens de pequena fé, porque eles presenciaram muitas coisas e, mesmo assim, eles não conseguiam acreditar, né? Observe, quando os discípulos estão no mar, no meio daquela tempestade, né, e que Jesus acalma a tempestade, os discípulos olham um para o outro, atônitos, e dizem assim, cara, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E naquele momento, naquela situação, os discípulos já tinham presenciado várias coisas de Jesus. Eles já sabiam que Jesus era. Jesus já tinha operado milagres. Mas mesmo assim, eles ficaram, tipo assim, meu Deus do céu, quem é esse homem? O que é que ele não pode fazer? Né? Aí a gente vê um primeiro aspecto de uma surpresa no sentido de que Jesus pode fazer várias coisas, mas também a gente vê um aspecto da incredulidade que aqueles homens tinham. De, tipo assim, cara, será que ele também pode fazer isso? Né? Eles não tinham fé suficiente para acreditar que Jesus podia fazer todas as coisas, até mesmo acalmar uma tempestade, até mesmo ir ao encontro deles andando sobre as águas. Né? Então, por muito tempo, essa incredulidade foi muito grande ainda no coração dos homens. E nesse momento aqui, que Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus, Jesus não está falando em parábola aqui. Jesus não fez uma parábola. Você observa que nos capítulos anteriores, Jesus passa a falar com os seus seguidores por meio de parábolas. Mas aqui ele não está fazendo isso. Ele está sendo literal.
E mesmo assim os discípulos não entendem. Os discípulos, gente, será que ele está falando por que a gente não trouxe pão? Que a gente não tem nada para comer aqui no barco? Será que é isso? Né? Eles se questionaram por que Jesus estava falando aquilo. E aí Jesus traz à lembrança dele aquilo que Jesus já tinha feito e que, inclusive, no capítulo de número 15, no final do capítulo de número 15, Jesus acabou de fazer, que foi a multiplicação. Jesus acabou de fazer e, mesmo assim, eles ainda duvidam. Será que ele pode fazer de novo? Jesus olha para eles e fala, rapaz, eu fiz 2 vezes, eu supri a necessidade alimentícia de vocês 2 vezes, e mesmo assim vocês ainda não acreditam que eu posso fazer uma terceira? Cadê a fé de vocês? Eu já fiz, vocês já viram eu fazer 2 vezes. Eu fiz na estante, rapaz. Que incredulidade é essa? Acabei de fazer, vocês estão nessa discussão, se é por causa de comida. Se eu quiser, eu posso alimentar vocês aqui agora. Mas não é disso que eu estou falando. O meu questionamento, a minha indagação, o meu alerta para vocês não é sobre comida. O meu alerta para vocês é que vocês tomem cuidado com as doutrinas que os fariseus estão disseminando, né? E o que é essa doutrina? O que é esse fermento? É a incredulidade. Uma coisa que a gente falou, se não me falha a memória, foi no último estudo que eu dei aqui, que tudo começa a partir da incredulidade. Quando você deixa de acreditar, isso aí é a porta de entrada para todos os pecados possíveis que você imaginar. Paulo cita isso lá em Romanos, capítulo número 1. Começou quando o homem negou que Deus era Deus e passou a dar outras coisas. E aí, meu irmão, incredulidade é a porta de entrada para você fazer tudo que você imaginar. Então, a partir do momento que você deixa de acreditar, né? E aí aqueles homens, vendo tudo que eles estavam vendo, aqueles homens presenciando tudo que estavam presenciando, continuavam sendo incrédulos. Então, tipo assim, existe um ditado que quando a pessoa está fazendo tudo certo, diz que o céu é o limite, né? Para esses homens, o inferno é o limite, né? Que é justamente para onde eles estão caminhando, né? E a incredulidade é um dos piores dos pecados, porque, como eu falei, você está, tipo assim, você está aberto a fazer qualquer coisa a partir do momento que você deixa de acreditar. Então, deixar de acreditar é algo que a gente precisa, a todo momento, nos preparar e nos alimentar para que essa incredulidade não penetre em nossos corações, porque se penetrar, meu irmão, vai ser difícil, né? Olha o tanto de coisa que esses fariseus presenciaram, e mesmo assim não foi suficiente para que eles deixassem de ser incrédulos. Enquanto, vou falar, repetir minha frase lá no começo, enquanto muitos outros não precisaram ver muitas coisas, né? Observe um outro exemplo de cobrador de imposto, Zaqueu. Zaqueu conhecia Jesus de ouvir falar. Zaqueu não presenciou nenhum milagre. E Zaqueu queria só ver quem era Jesus. Subiu na árvore, Jesus olhou e falou, desce que eu vou para sua casa hoje. E naquele momento, naquele jantar, Zaqueu se converte. Não presenciou nenhum milagre. Não aconteceu nada de extraordinário com ele. Nada. Ele ouviu falar, viu quem era Jesus, Jesus entrou na sua casa e aquilo foi suficiente, né? Então, eu fecho aqui justamente com essa ideia de que a incredulidade é perigosa, né? E, infelizmente, ela está muito presente nos nossos dias, diante de tantas, vamos dizer assim, tantas aberrações que a gente tem visto no evangelicalismo brasileiro, né? De toda essa adulteração do verdadeiro evangelho, a gente tem que ficar muito preocupado com a incredulidade das pessoas. As pessoas não dão mais crédito à pregação da palavra, e, em parte, a igreja ela é culpada por isso, né? A igreja ela tem uma parcela de culpa por conta da incredulidade que nós estamos presenciando nos nossos dias, que nós possamos mudar essa realidade, né? Nós possamos mudar e nós precisamos mudar. Então, fechamos aqui essa primeira parte aí do capítulo número 16. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. Se não tiver, eu passo a palavra aí para o apóstolo Rogério. Apóstolo. Velho. Oi. Interessante é que não precisou Jesus fazer nenhuma indagação para Zaqueu. Ele mesmo reconheceu que estava diante daquele que não poderia esconder nada sobre ele. E ele fala assim, Jesus, mestre, né?
se aquele que eu defraudei, se eu fiz isso, eu vou agir dessa forma. É interessante o reconhecimento dele, que Jesus não perguntou nada, não indagou nada, mas ele abriu a sua vida para Jesus, porque ele estava diante daquele, ele estava diante do raio-x, que conhecia Zaqueu por dentro e por fora. Ele viu que eu estou diante de um ser que não dá para esconder nada sobre ele, né? E sabe tudo. É muito interessante isso. Verdade. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Pode falar? Pode. Só dando também um exemplo de uma das pessoas que conversaram com Jesus e não presenciaram, nessa conversa não presenciaram nenhum tipo de milagre para poder acreditar, foi quando Jesus conversou com Nicodemos. Ele teve aquela conversa com ele e foi uma pergunta normal, sadia, com perguntas e respostas, e depois daquela pergunta, Nicodemos notou que realmente Jesus era o Messias, o Cristo que iria vir. E não precisou, naquele momento, Jesus realizar nenhum milagre para que ele possa crer. Exatamente. Você falou de Nicodemos aí, eu lembrei agora de um outro nome que a Bíblia nem fala a respeito de sua conversão, né? Mas é José de Arimateia, que era um discípulo que vivia, digamos assim, às escondidas, né? Por conta de onde do que ele fazia parte. Não fala quando José de Arimateia se converteu, o que foi que aconteceu, nem nada, mas só fala que ele era um discípulo de Jesus, né? E fazia parte, né? Fazia parte ali das pessoas do Sinédrio, mas ele era um discípulo de Cristo, né? Não houve nenhum sinal. É porque, assim, principalmente a gente que vem de um contexto pentecostal, às vezes a gente foca muito em conversões como a de Isaías, como a de Paulo, né? E esquece que existem conversões que não aconteceu nada disso. Não precisou nada disso para haver uma conversão. E mesmo assim ela não deixa de ser mais genuína e verdadeira do que aquela que teve, né? Nem só as conversões, como também os escritos, né? Por exemplo, o escrito de João no Apocalipse, ele não é mais inspirado do que o escrito de Lucas, que foi alguém que fez uma pesquisa. Tem o mesmo peso, os dois escritos. Da mesma forma que a conversão de Isaías, né, lá no capítulo número 6, se não me falha a memória, quando ele tem aquela visão extraordinária, não é uma conversão menos, vamos dizer assim, menos real do que a conversão de Mateus, ou do que a conversão de Timóteo. Que Timóteo, ele cresceu lá, cristão, ele não houve um momento específico de uma conversão miraculosa de Timóteo, né? Ele cresceu sob os ensinamentos de sua mãe e de sua avó e era crente, pronto. Então, às vezes a gente precisa tirar essa ideia de que uma conversão ela só acontece se a pessoa for lá na frente, se ajoelhar e estiver se acabando de chorar. Se não for assim, não foi uma conversão verdadeira, né? Levantar a mão, sair gritando no meio da igreja, alguma coisa do tipo assim, né? Mas que seja. Rogério, a palavra é sua. In this moment and forever, you will surely